A aula de hoje ela aborda atividades do módulo número 9 de sua frente 3, assuntos pertinentes, função modular e função exponencial. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar a parte teórica de ambas, fizemos alguns exemplos e hoje nós vamos ratificar o que a gente já estudou. Mas antes disso eu queria relembrar contigo aqui algumas características das funções exponenciais, principalmente relembrando as regras de potência. Eu trouxe aqui as 8 mais importantes para que você não ficasse com dúvida. A primeira delas, a propriedade de número 1, diz o seguinte: o produto de potências de mesma base é igual à base mantida e à soma dos expoentes. Então, quando eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 5, eu repito a base e somo o 7 com o 5. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade de potência de expoente natural vai ser a divisão. No caso da divisão, o que é que eu devo fazer? Eu devo repetir a base e ao invés de somar, como eu fiz na multiplicação, eu vou subtrair. Produto de potência de mesma base, repete-se a base, soma os seus expoentes. Divisão, repete-se a base, divide-se, subtrai seu expoente. Veja aqui, ó. 2 elevado a 7 dividido por 2 a terceira. Repete o 2, faz 7 menos 3, vai ficar 2 a quarta. Vamos de novo. Primeira propriedade, produto de potência de mesma base, repete a base, soma o expoente. Divisão de potências de mesma base, repete-se a base, subtrai-se os expoentes. Propriedade número 3, você tem uma potência dentro de um parênteses, tem um expoente fora dela. O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar os expoentes. Como assim, Vanks? Olha aqui. Exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a quarta dentro de um parênteses e um 5 aqui fora. Como é que eu vou fazer isso? Repete o 2 e faz 4 vezes 5. Fica 2 elevado a 20. Agora, se eu tiver na propriedade 4, isso vai nos mostrar uma multiplicação de 2 termos ou mais dentro de um parêntese com um único expoente. E esse expoente serve para todos os termos numa distribuição para todos eles na multiplicação. Dá um exemplo. Veja, eu tenho aqui 5 vezes 7 elevado a 8. Isso aqui vai ficar como? 5 elevado a 8 vezes 7 elevado a 8. Quinta propriedade. Isso vale também para a divisão. Assim como na quarta propriedade o expoente se viu no produto, esse também vai servir em quê? Na divisão. Dá um exemplo. Você tem lá, por exemplo, 3 quartos elevado a 7. Como é que fica isso? 3 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 7. A sexta propriedade que eu quero relembrar com você é aquela propriedade onde a potência do expoente natural, aqui eu não vou ter um expoente natural porque o sinal aqui é negativo, mas esse sinal de negativo aqui ele não vai interferir no cálculo, por quê? Porque ele não é o número para dizer se o número é negativo, ele é para transformar a potência numa fração. Como assim, Vanks? Se tiver o expoente negativo, você vai transformar numa fração cujo numerador é o 1. Dá um exemplo. Olha aqui, ó. 5 elevado a menos 4. Como é que fica isso? 1 sobre 5 elevado a 4. Observe que o sinal é positivo. O sinal de menos é para trocar a potência por uma fração cujo numerador é a unidade. E se você tiver uma fração como base? Se você tiver uma fração como base e o expoente for negativo, esse sinal de menos simplesmente vai inverter a fração. Como assim? Veja aqui o exemplo da propriedade sétima. Da propriedade 7, perdão. 3 quartos elevado a menos 2. Como é que vai ficar isso? Continua a potência 2, só que agora em vez de 3 quartos vai ser 4 terços. E o expoente? Agora o expoente é somente 2. O sinal de menos já serviu para inverter a fração. E a última das propriedades, que é a propriedade número 8, é quando o expoente for uma fração. O expoente sendo uma fração, você deve transformar esta potência numa raiz. Dá um exemplo. 6 elevado a 3 quartos. Isso aqui vai ficar raiz. Você pega o numerador e vai colocar dentro da raiz. Vai ficar 6 elevado a terceira. E o denominador dessa fração que está representando o expoente, vai ser o índice da raiz. Ó. Vai ficar raiz quarta de 6 elevado a terceira. Agora vamos para o que nos interessa, vamos para os exercícios. Sua apostila traz a primeira questão muito interessante, muito bonita, por sinal. Preste atenção na resolução. A interseção dos gráficos das funções fx igual a x e g de x igual a 1 menos modo de x
os quais são desenhados no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, determinam um polígono. Qual é a área dele? Bom, entenda o exercício. Você tem 2 gráficos para desenhar no mesmo plano cartesiano e depois descobrir qual é o polígono que você criou. Depois de descoberto esse polígono, você vai calcular a área dele. Nossa, Vanks, que confusão. Não é confusão, não. Primeiro passo, vamos terminar com fazer o f de x aqui. Eu vou fazer com 3 pontos para facilitar a nossa vida, para a gente entender esse gráfico aqui, tá? Olha aqui, com 3 pontos. F de x igual a módulo de x. Quanto é o módulo de 0? 0. Módulo de 1? 1. E o módulo de menos 1? É 1 também. Pronto. Faça a mesma coisa para a função g. A função g de x vai ser com quem? 1 menos módulo de x. Eu vou fazer com 3 pontos também. Espero que seja suficiente. Se precisar de mais, a gente faz. X, Y. Quais são os pontos que você gosta de pegar, Vanks? Os menores possíveis. 0, 1 e menos 1. Aqui vai ficar. Eu vou fazer o cálculo aqui do lado, porque tem uma expressãozinha. 1 menos 0 vai dar 1. 1 menos 1, isso aqui vai dar 0. E 1 menos, cuidado aqui, ó, módulo de menos 1, amigos, é 1. Isso aqui vai dar 0 também. Quando você fizer o módulo de menos 1, dá 1 positivo, né? 1 menos 1 dá 0. Então, tá aqui os 3 pontos que você tem. Pronto, não precisou mais do que isso, não. Vou até apagar aqui, porque senão vai ficar um espaço muito grande, você vai confundir. Tá aqui as 2 tabelinhas. Bom, diante disso, a primeira parte da questão está feita. Qual seria? Achar os pontos. Achar os pontos, 3 pontos. Agora, eu vou desenhar um plano cartesiano aqui, que eu vou marcar os 2 gráficos. Vou marcar os pontos que eu fiz aqui, ó. Menos 1, 0 e 1. Vamos lá. Vamos começar por aqui. O 0, 0 está aqui. O 1 com 1 aqui em cima. E o menos 1 com 1 também aqui em cima. Que gráfico é esse, amigos? Esse gráfico que eu estou desenhando aqui é o gráfico da função fx. Você vai fazer o que agora, Vanks? Eu vou marcar o gráfico da função gx em cima do mesmo plano. Em cima desse plano aqui. Vamos lá. Quais são os pontos que você tem? 0, 1. Vai ficar aqui. 1, 0. Vai ficar aqui. Menos 1, 0. Vai ficar aqui. Olha esse gráfico. Esse gráfico para baixo aqui seria quem? Da função g de x. Olha a figura que você criou. Você criou um quadrado bem aqui, você está vendo? Ó? Você criou um quadrado. Vanks, quanto é que vale o lado desse quadrado? É aqui o segredo. O camarada pensa que o lado do quadrado é 1. Não é. Vanks, claro que é. Não, isso aqui é o 0. Do 0 para... Ó, isso aqui tudo vale quanto? Bem aqui é o 0, né? Aqui em cima é o 1. Esse moço bem aqui, meu amigo, é a diagonal do quadrado. Não é o lado. O lado não é isso aqui. É a diagonal. A diagonal D vai ser igual a 1. Vanks, agora eu me enrolei. Como é que eu ia fazer uma questão dessa? Para você fazer a área, você tem que ter lado ao quadrado, certo? Mas você não tem a área. Você não tem o lado. Você tem que descobrir. Existe uma saída que é o seguinte. Vá lá nas aulas de geometria, procure lembrar o que é que o professor Maurício, que é o seu professor de geometria, lhe ensinou, que ele já deve ter ensinado para você, eu tenho certeza que ele fez isso, que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então vai ficar assim, ó, 1 igual a L raiz de 2. Você vai descobrir o L. 1 dividido por raiz de 2 é igual a L. Você vai ter que racionalizar isso, porque você não pode ficar com uma raiz embaixo. Como é que eu racionalizo? Multiplica em cima e embaixo pela raiz. Minha resposta vai ser quem? A minha resposta vai ser raiz de 2 sobre 2. Pronto. Esse é o meu lado. Para que é que você fez isso? Para poder calcular a área. Olha a minha conclusão agora. Olha que bonito. Quem é a área do seu quadrado? É o lado ao quadrado. Quanto é o seu L? Raiz de 2 sobre 2. Então você vai fazer a área assim, ó. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 e 4 dá para você simplificar. Isso aqui é quanto? Isso aqui é meio. Meio é a mesma coisa de quê?
0,5. Qual é a minha resposta? Letra C. Essa questão ela é lindíssima. Você se adianta de uma questão de extremo bom gosto. Você teve que construir o gráfico da função f, o gráfico da função g, identificar o polígono criado, que foi um quadrado, ter muito cuidado aqui para não achar que é lado, porque senão você ia fazer, sabe como? Se você achasse que o lado era igual a 1, você ia fazer 1 ao quadrado 1, e o autor, muito maldoso, tinha esperado você lá na letra D. Cuidado, ele não te deu diagonal, ele não te deu o lado aqui, te deu a diagonal, tu teve que jogar na relação da diagonal, que é L raiz de 2, para depois calcular a área. Uma questão lindíssima. Vamos para a questão de número 2, que também é uma questão muito bonita. Questão de número 2 diz assim: um professor de matemática aplicada enviou a seguinte mensagem ao seu melhor aluno, um estudante chamado Nicéforo, que gostava muito de desenhar e traçar gráficos. Olha a mensagem que ele mandou. Prezado Nicéforo, estive analisando cuidadosamente aquele problema de matemática e percebi que ele é regido por uma função pulso unitário definida por 1 se o módulo de x for menor ou igual a 1 e 0 se o módulo de x for maior do que 1. Aí ele fala assim para nós: por favor, usando seus conhecimentos, o gráfico desta função, construa o gráfico dessa função e envie para mim. Um abraço, saudações matemáticas. Assinado Euclides Arquimedes. Olha só, o Arquimedes mandando um bilhete para o seu melhor aluno, o Nicéforo, pedindo para ele construir esse gráfico. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Esse gráfico, meus amigos, ele vai ser assim. Eu vou construir aqui do lado. Vou fazer alguns números, tá? Vou colocar o 0, o 1, o 2, menos 1, menos 2. Vou ver o que é que vai dar. Vamos lá. Aqui é y e aqui é x. Vamos ver qual vai ser a situação que vai acontecer aqui para nós. Primeira coisa. Quem for menor ou igual a 1, você vai colocar 1 no módulo, olha só. E se for maior do que 1, você coloca no 0. Então, vou fazer o seguinte. Vou criar aqui, presta atenção, alguns números com x e y para depois ver o que é que vai acontecer. Ó. Vou pegar o 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Tá, vamos lá. Você vai colocar aqui essa galera em relação aos módulos. Então, quando eu fizer o módulo de 0, não tem dúvida, é 0. O módulo de 1 é 1. O módulo de menos 1, quanto que é? 1. O módulo de 2 é 2. O módulo de menos 2, 2. O que é que vai acontecer aqui? Observe que quando você tem esses valores, ele está mandando você fazer o seguinte. Se o módulo for menor ou igual a 1, você coloca 1. Vem aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui vai ser 1. Isso aqui vai ser 1. Se você tiver menor ou igual a 1, você coloca no 1. Se for maior ou igual a 1, você marca no 0. Então, esse moço aqui você vai marcar no 0 e esse aqui vai marcar no 0. Por que, Vanks? Porque o módulo dessa galera aqui, ó, está aqui para você. A imagem, ou seja, o seu fx é esse moço bem aqui, ó. Quem tiver valor menor ou igual a 1, que é o caso desses 3 primeiros, você marca 1 na sua imagem. Quem tiver módulo maior do que 1, você marca no ponto 0, que é o que ele deu lá para nós. Então, o que é que eu vou fazer? Preste atenção. 0, 1 e menos 1 vai ter imagem quanto? 1. Aqui o 1. Pronto, as imagens deles estão essas. Então, o gráfico vai ser aqui. E os outros, Vanks, terão imagem quanto? Os outros terão imagem 0. Todo mundo aqui vai ser marcado em cima deles mesmo. Ó. Então, o que é que vai acontecer? O nosso gráfico vai estar aberto aqui, porque você já tem elementos com imagem. E aí vai ter uma reta aqui. Ó. Como eu não vou marcar uma reta sobre a reta, eu vou riscar. Seria aqui. Ó. Aqui e aqui. E aqui em cima do mesmo jeito. Esse seria o nosso gráfico. O gráfico que se assemelha ao que eu estou acabando de mostrar para vocês aqui, seria qual letra? A letra D de dado. Então, meu amigo, o Nicéforo, quando fosse responder esse bilhete do Arquimedes, ia mandar essa resposta.
Questão de número 3, ele traz o seguinte texto. Num supermercado, um cartaz anuncia o seguinte promoção. Frango congelado, R$1 o quilo. Muito barato, né? Na compra igual ou acima de 5 kg, você vai ter 10% de desconto. Entre 5 kg e 10 kg, eu vou te dar 10% de desconto. Se você comprar mais de 10 kg, você vai ganhar 15% de desconto. Percebam a promoção. Aí ele fala assim, assinale a opção cujo gráfico melhor representa essa situação. Bom, meus amigos, quando você tem esses gráficos nesta condição, e você vai ter que trabalhar em relação aos descontos, você vai ter que ter o gráfico definido num primeiro momento de 0 a 5. De 0 a 5 vai ter uma definição. Você vai ter que ter uma definição de 5 a 10, são intervalos, né? De 5 a 10. E depois, de 10 a 15. Perceba o seguinte, à medida que você for marcar, esses gráficos, eles vão ficar numa condição de menor, tá? Ó, esse gráfico aqui, o valor vai ser maior, e à medida que você vai aumentando as compras, o desconto vai sendo maior, então você paga menos. Então aqui, ó, primeira situação, tá aqui a primeira parte, de 0 a 5, tá? Eu vou depois tentar fazer bem em cima, de 0 a 5. Tá aqui o intervalo aberto, o intervalo fechado, o preço ficou menor, até 10, intervalo fechado, o preço ficou menor. De cara, eu já vou parar por aqui. Por quê? Eu fiz os intervalos separados de 0 a 5, de 5 a 10 e de 10 em diante, com valores que foram diminuindo. Ó. Vou tirar aqui o que eu marquei para você visualizar. Veja, ó, à medida que foi passando, o valor foi diminuindo. A questão de número 3, portanto, o gráfico correspondente a esse desconto do submercado seria a letra A. Na questão de número 4, essa questão de número 4, ela lembra o que a gente está estudando em radioatividade. Você lembra em radioatividade uma terminologia chamada meia-vida? Eu não vou nem ler ainda o texto. Vou só lembrar para você que estuda radioatividade com seu professor de química, ele já deve ter ensinado para você que meia-vida é o tempo que um elemento radioativo vai gastar para reduzir a sua amostra pela metade. Por exemplo, eu digo assim, um determinado tipo de material tem meia-vida de 20 horas. Após 20 horas, a amostra cai para 50%. Mais 20 horas cai para 25%. Mais 20 horas cai para 12,5%. Esse é o raciocínio utilizado aqui para quê? Para a gente poder resolver o exercício. Esse exercício é muito bonito. Ele vai lá no conceito de meia-vida, só que assim, ele traz no exercício a explicação. Por isso que o texto é tão grande. Veja, os medicamentos, imediatamente após a ingestão, começam a ser metabolizados pelo organismo, o que faz que sua concentração no sangue diminua gradualmente, num processo denominado decaimento. É mesmo, Van, que isso aqui eu estudei com meu professor de química e ele falava sobre isso. 50% a cada intervalo de tempo. Denomina-se meia-vida, olha lá, de uma substância, o tempo necessário para que o teor dessa substância no sangue se reduza pela metade. Olha aqui, ó, exatamente. O autor já está dizendo para nós, ele trouxe no texto o enunciado, é só ter paciência e ler. Considere a situação que um médico prescreveu a um paciente uma dose de 800 mg de um medicamento, tá? Mandou tomar 800 mg, cuja meia-vida é de 6 horas. O que significa isso? A cada 6 horas reduz pela metade. Então vamos pensar. O jovem tomou 800 mg. 6 horas depois, quanto é que vai ter lá na corrente sanguínea dele? 400. 6 horas depois, 200. 6 horas depois, 100. E por aí vai. Com a recomendação de tomar um comprimido a cada 12 horas durante 3 dias. Essa foi a orientação do médico. Meu filho, tome 800 mg, um comprimido a cada 12 horas durante 3 dias. Para esse medicamento, considera-se superdosagem, ó aqui, ó, um teor acima de 1.520 mg. Se você tiver com mais de 1.520 mg no sangue, é porque você está com uma superdosagem. Isso aqui vai te dar o quê? Vai te intoxicar. Aí ele fala assim, o que causa riscos de intoxicação. Aí vem o jovenzinho, tá? Apressado em recuperar-se a tempo de ir a uma festa, o paciente sugeriu ao médico que mudasse a prescrição para 6 em 6 horas. Olha só.
imaginando que assim reduziria o tempo de tratamento. O médico contra-argumentou, informando ao paciente que, caso antecipasse as doses, ele correria o risco de ficar intoxicado em tantas horas. Ele quer saber quantas horas isso acontecer. Olha que questão bonita. Mesmo que o aluno não lembrasse do estudo de radioatividade, do que era decaimento, o texto ensina. Então, o que é que vai acontecer? Vamos pensar. Olha aqui, ele quer saber em quanto tempo o paciente dele ia ficar intoxicado se ele agisse de maneira contrária às orientações. O médico mandou tomar de 12 em 12 horas e ele disse que vai tomar de 6 em 6 para poder ir para a festa. Então vamos lá. Primeira dose, vamos fazer aqui, vamos fazer com calma para entender. Primeira dose, o nosso amigo ia tomar quantos miligramas? 800 miligramas, tá? Tá, beleza. Vamos colocar aqui 0 hora, porque não passou nada ainda, né? Após 6 horas, presta atenção que eu vou fazer aqui, que eu vou sempre estar dizendo isso. Quanto vai restar? 400 miligramas. Concorda comigo? Após 6 horas, só vai restar isso. Pronto, resta isso. Aí, o que é que acontece? O amiguinho aqui, em vez de esperar 12 horas, esperou 6. Segunda dose, você vai tomar quanto? 800 miligramas. O médico disse, não faça isso não que você vai ter problema. 6 horas depois, certo? O que é que vai acontecer? Após 6 horas, o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter, quando você tomar a segunda dose, 800 dessa segunda. Você tinha ainda, sobrando da primeira dose, 400. Você vai estar com 1.200 miligramas. Vai estar intoxicado? Não, a intoxicação é 1.520. Entendeu? Primeira dose que eu tomei, vou me colocar no lugar do paciente teimoso, 800 miligramas. 6 horas depois, quando eu tomar a segunda dose, eu vou jogar para dentro do meu organismo mais 800 miligramas. Quanto ainda restava na minha corrente sanguínea? Eu ainda tinha 400, porque foi um decaimento, isso. Bom, aí vai passar 6 horas, tá? Após 6 horas, presta atenção, eu vou fazendo tudo às 6 horas. Quanto vai ter no teu corpo? Você não tinha 1.200? Vai cair para metade, não vai? Você vai ter 600 miligramas. Ah, Vanks, entendi o teu raciocínio. Após 6 horas eu vou ter 1.600 miligramas, porque eu tomei 800, eu tinha 400 no anterior. Ficou 1.200. Passou 6 horas, cai pela metade. Isso. Lá vem o teimoso tomar a terceira dose. Quando ele tomar a terceira dose, ele vai mandar para dentro do corpo mais quanto? Mais 800 miligramas. Aqui já seria 12 horas, né? Primeira dose, segunda dose ele tomou às 6 horas, terceira dose ele tomou 12 horas depois. Quanto que vai ficar dentro do corpo dele? Ele tinha quanto? Ele tinha 600, não era? Então vai ficar 800 mais 600. Agora ele já está com 1.400 miligramas. Ele intoxicou? Não, Vanks. Não intoxicou porque a intoxicação ou superdosagem é 1.520. Então vamos esperar o tempo passar. Após 6 horas, quanto ele vai ter? Após 6 horas. Metade de 1.400? 700. Beleza. Vamos para a terceira dose? Desculpa, para a quarta dose. Quarta dose eu vou tomar mais 800 miligramas. Isso aqui vai ser 18 horas depois que eu comecei a tomar. Não é? Você vai ficar com quanto? Essa que eu tomei agora, essa dose, mais 700 que já tinha na minha corrente sanguínea. Vai ficar com 1.500 miligramas. Esse teimoso intoxicou na quarta dose? Ainda não. Por quê? Olha aqui. A intoxicação é de quantos miligramas? 1.520. Está na cara que ele vai intoxicar na quinta dose, né? Vamos lá. Após 6 horas, na quarta dose, o que é que vai acontecer? Após 6 horas, vai ter quanto? Metade de 1.500. 750. Vamos para a quinta dose. Na quinta dose, que são 800 miligramas, você vai estar com quanto tempo aqui na quinta dose? 6, 12, 18, aqui vai ser 24 horas de tratamento. Após 24 horas. O que é que vai acontecer aqui, amigos? Ele tomou 800 miligramas. Quanto é que ele tinha no corpo? Vanks, ele tinha 750. Quanto que vai dar isso? 1.550 miligramas. Quanto que é a superdosagem? 1.520. Vai intoxicar? Vai.
teimoso, quis apressar o processo e não é assim que funciona. Então, em quanto tempo esse paciente vai, antecipando essas doses, correr o risco de uma intoxicação? 24 horas. Fala para mim, essa questão não é linda? Questão lindíssima. É uma questão que diz assim, meu Deus, como a matemática é apaixonante. Então vamos lá. Olha o tamanho do texto que esse maluco colocou aqui para nós. Esse texto é um texto muito grande e ele fala sobre algarismos significativos e algarismos duvidosos. Tá? Eu vou resumir para você aqui o que é que significa eles, mas depois eu faço a leitura completa. Os algarismos significativos e algarismos duvidosos, a gente trabalha com potências de base 10 e com números que você, desconsiderando, eles não vão influenciar nada no cálculo. Vamos fazer o texto aqui. Eu quero chegar nessa conclusão. Algarismos significativos são aqueles que estão à esquerda da potência, por exemplo, e os algarismos duvidosos são aqueles que você tendo no cálculo, eles não vão influenciar em nada. Normalmente ele é o último número lá das unidades. Vejamos aqui o que é que a gente tem. Eu vou desenhar essa estrutura para você, mas infelizmente, ou felizmente, eu vou ter que fazer o texto todo. Se você soubesse o que era um algarismo significativo e um algarismo duvidoso, não precisava ler. Mas tudo bem, vamos lá. Os algarismos significativos são os algarismos que têm importância na exatidão de um número. Por exemplo, o número 2.67 tem 3 algarismos significativos. Por quê? Porque você precisa dos 3, né? Se expressarmos o número como 2,6700, entretanto, temos 5 algarismos significativos, pois os zeros à direita dão a maior exatidão para o número. Basta você, por exemplo, pegar uma calculadora científica, você mudar o número de dígitos que você vai trabalhar, o caso decimais, você tem um valor com mais precisão. Os elementos abaixo têm 4 algarismos, 5600, 2301, etc. Todos os algarismos de um número que contém uma potência de base 10 serão significativos, exceto a própria potência. Entendeu o que ele falou? Olha aqui, ó, vou destacar. Todos os algarismos de um número que contém uma potência de base 10 são significativos. 6,7 vezes 10 à quarta. Esses dois são significativos. 3,81 vezes 10 à oitava. Esses 3 são significativos. Quem tiver com potência de base 10 é significativo. Pegou? Ótimo. Potência de base 10, então não é? Não. Então aqui, ó, 7,854 vezes 10 ao quadrado. Quem é significativo? O 7, o 8, o 5 e o 4. Beleza? Ambos têm o algarismo 7, 8, 5 e 4 seguidos. A potência de 10 deverá apenas mover a vírgula. Olha só, já matei o exercício. Já sei que é significativo, à frente da base 10. Pronto. Vamos continuar agora falando de quem? Dos duvidosos. Ao realizar a medição de algum objeto, nunca teremos a medida exata do objeto, utilizando uma régua, por mais precisa que seja. Isso porque o último algarismo dessa medição será duvidoso. Olha aí, ó, pronto, já matou. Ó. O último algarismo será duvidoso. Uma régua comum tem divisões de centímetros e milímetros. Ao medir um lápis, por exemplo, nota-se que o comprimento dele tem 13,5, pois aparentemente ele fica em cima dessa medida. Porém, não podemos ter certeza quanto ao algarismo 5 desse número, pois poderia ser 13,49 ou 13,51. Então, esse último algarismo é chamado duvidoso. Pronto, já chega. Essas duas informações já são suficientes. Tá? Ele quer que você pegue no exercício, eu vou lá no final e trazer para você. Ele trouxe o mol, olha. Esse número não é conhecido nosso? 6,02 vezes 10 a 23, para quem estudou química. Isso aqui é o número ou constante de quem? De Avogadro. Avogadro. Isso. Quais são os números significativos aqui? Estamos diante de uma potência de base 10. Estamos. Então, o 6 é significativo, o 0 é significativo e o 2 também. Quantos? Quantos nós temos? 3. Duvidosos. — 6,02 vezes 10 a 23. Meus amigos, quando eu fizer uma potência com 23 casas decimais, esses dois aqui, ó, não preciso nem utilizar. Tanto é que na química, se você puxar pela memória, quando você está trabalhando na química, você usa, em vez de 6,02 vezes 10 a 23, você arredonda e trabalha com quem? Com 6 vezes 10 a 23. Então, aqui eu vou trabalhar com duvidosos o 0 e o 2. Então,
Eu vou trabalhar aqui com o 2 como sendo duvidoso. Lá nas alternativas, deixa eu pegar aqui o texto original de nossa página 53. Ele pergunta aqui o seguinte, ó. Desse modo, o número 6,02 vezes 10 a 23 vai ter quantos duvidosos e quantos significativos? Bom, neste caso aqui, a gente tem quantos significativos? 3. E quem é que seria duvidoso aqui para nós, que a gente não precisa utilizar na hora de fazer o cálculo? O número 2. Esse 2 aqui você pode deixar ele fora. Ó, esse 2 aqui você pode deixar ele fora na hora do cálculo. Então, eu poderia marcar uma alternativa que dissesse assim para mim. Eu tenho 3 números significativos e 1 duvidoso. A alternativa aqui da questão de número 5, para efeito de marcar, porque eu não coloquei as alternativas, seria a letra D. 3 significativos e o 2 como sendo um algarismo duvidoso neste número do Avogadro. Avogadro. Ah, Vanks, eu me lembrei mesmo lá da estequiometria. Isso. E a questão do número 6, ele traz uma tabela, essa tabela que é muito conhecida nossa, né? Que é a tabela dos múltiplos e submúltiplos de potência de base 10. Qual é a referência que a gente tem? A referência que a gente tem aqui é o 1. Ó, vem aqui. O 1 é a mesma coisa de 10 elevado a 0. Aí o que é que eu faço? Eu vou trabalhar para cima com múltiplos e para baixo com submúltiplos, tá? Então, como é que ficaria? Para baixo, cada casa você vai dividindo por 10, por 100, por 1000. Veja, 10 elevado a 0. 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, etc. Aqui estão os mais importantes. Decímetro, dividir por 10. Centímetro, dividir por 100. Milímetro, dividir por 1000. Micro, dividir por 1.000.000. E por aí vai. Como é que eu faço isso em matéria de número decimal? A sugestão que eu lhe dou é que você aprenda os dois. Vamos fazer aqui? Decímetro, 10 a menos 1. Centímetro, 10 a menos 2. Milímetro, 10 a menos 3. Micro, que é aquela letrinha 1, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Fento, 10 a menos 15. Já chega. Aí, o que você quiser saber isso aqui em casos decimais, por exemplo, o cento, 10 a menos 2, você coloca 2 casas depois da vírgula. 10 a menos 3, 3 casas depois da vírgula. 10 a menos 15, 15 casas depois da vírgula. Vamos fazer os múltiplos? Deca, 10 vezes, 10 elevado a 1. Hecto, 10 ao quadrado. Quilo, 10 à terceira. Mega, 10 à sexta. Giga, 10 à nona. Tera, 10 a 12. Ah, Van, isso aqui eu já sabia. Eu sei que você sabia. O que ele quer aqui é que você verifique qual é a alternativa correta. Vamos lá. Primeira delas, qual é que diz aí? 1 deca. Ele está raciocinando deca com quem? Com decímetro. Deca com deci. E diga uma coisa, 1 deca é 10 a menos 2? Não, é 10 ao quadrado. Ó. Deci, quantas casas aqui? Deci 2. Isso aqui seria 10 ao quadrado decímetro. Então a primeira é falsa. Vamos para a letra B. O que é que diz a letra B? 1 milímetro e centímetro. 1 mili igual a quanto em centímetro? Vamos pensar. Quando você vai de milímetro para centímetro, você está subindo ou descendo? Está subindo. Na subida, você vai ter que dividir, amigo. Na descida, você multiplica. Aqui, quantas casas são? Apenas 1, então é 10 a menos 1. Tá certo isso? Não. Tá só 10 ali. Letra C, o que é que ele diz a letra C? 1 quilo. Vamos lá no quilo. Em relação a quem? Ao hecto. Quilo para hecto. Você está descendo, não tá? Então você vai multiplicar. Vai. Quantas casas você desceu ali? Só uma. Então é 10 elevado a 1. 1 quilo é igual a 10 hecto. Então a resposta aqui seria a letra C. Com isso, nós fechamos essa primeira parte dos exercícios e esperamos que você tenha entendido essa prática, verificado a necessidade de você resolver bastante questões. Eu estou aqui à sua inteira disposição para tirar quaisquer dúvidas.